Nós somos as autoras do livro Motivação e Satisfação no Trabalho. Estamos aqui para falar um pouco sobre temas importantes para você que atua no mundo corporativo. Olá, Carolina! Olá, Mariana, tudo bem? Tudo bem! Muito bom estar aqui. E eu gostaria de começar a nossa conversa te perguntando o porquê você traz o exemplo de um filme logo no início do livro. Qual é a relação desse filme com o tema de motivação? Esse filme é famoso e deu o que falar, professora. O filme Comer, Rezar e Amar é um filme da Julia Roberts. E por que ele está no livro? Ele traz um momento importantíssimo da vida de muitos executivos e do mundo contemporâneo, que são pessoas como Elizabeth Gilbert, que largaram tudo e recomeçaram. O filme ele vai contar justamente essa história, de alguém como Elizabeth, que fazia muito sucesso no mundo corporativo e que trabalhava muito, ganhava muito dinheiro e de repente começa a perceber que valores faziam parte da sua vida, se aqueles valores ainda eram condizentes com a vida, com a qualidade de vida que ela gostaria de ter. E aí ela percebe que não são, não mais a satisfazem enquanto indivíduo. Ou seja, ela já não estava mais motivada. Com essa situação, com o seu trabalho. Essa é a palavra, ela não tinha mais motivação para realizar as atividades cotidianas. E ela foi em busca dessa motivação. E professora Mariana, o que é motivação? De uma maneira clara, Porque nós utilizamos tanto essa palavra e talvez nem todos saibam exatamente o que ela significa. A motivação, ela vem do verbo, de mover. E ação, mover é uma ação. A própria palavra motivação já carrega essa ação na palavra, que é um direcionamento, a interação do indivíduo com uma situação. Por que isso acontece? Quando o indivíduo ele vai ao encontro, assim como do filme, por isso o livro já começa com a menção a um filme para tornar o processo até mais dinâmico, do entendimento de que maneira eu vou em busca daquilo que vai me movimentar, vai movimentar o meu ser em direção a algo. Então, assim como Elizabeth, ela foi para a Itália para aprender a encontrar ali o motivo para gostar de comer novamente, uma intenção novamente em direção a essa ação. Ela foi para a Indonésia buscar uma explicação filosófica para a vida, foi para a Índia buscar a cura espiritual, Então, sempre em busca de uma ação, de uma intenção para um incentivo para uma ação ser desenvolvida. Muito bom. Então, por isso que nós podemos dizer que todos os comportamentos do indivíduo têm um motivo, uma motivação, algo que me move a fazer alguma coisa. Exatamente. E disso me surge uma pergunta interessante. A motivação, ela está no indivíduo, eu que me motivo, a fazer as coisas, ou ela é externa? Os elementos externos podem me motivar? Essa é uma discussão interessante, não é? E é interessantíssima e dá muito pano para manga. Por que dá pano para manga? Quando a gente fala de motivação, ela pode ser tanto do indivíduo quanto externa. E é isso que as grandes pesquisas internacionais, principalmente, têm nos dito, que a motivação ela é intrínseca ao sujeito, ou seja, nós somos automotivados e podemos nos automotivar, como também ela é extrínseca. Ela pode ser causada por fatores externos, fatores que estão no ambiente que são contextuais ou situacionais. E no ambiente de trabalho é o mesmo. Os indivíduos eles trazem motivações internas que vão os levar a alguma ação, algum motivo para desenvolver alguma atividade cotidiana, mas nós, enquanto gestores e os gestores, podem ter ações e programas que vão em busca de motivar esse indivíduo para realizar essa intenção. Legal. No livro você traz um exemplo, Mariana, que me agradou bastante porque ele é bastante simples, E deixa bem claro essa situação. Eu posso
comer, né, ir a uma churrascaria, por exemplo, porque estou com fome, então eu tenho uma motivação intrínseca para ir a um restaurante, mas eu também posso, sem estar com fome, por exemplo, passar na frente de uma churrascaria e, ao sentir o cheiro, esse elemento externo me motivar a entrar e me alimentar, por exemplo. Então essa questão da motivação intrínseca e extrínseca ficou bem interessante, porque apesar da gente saber que está muito na mão do indivíduo a motivação, os elementos que me motivam, né? Isso é muito pessoal, mas que a gente tem elementos externos que podem favorecer essa motivação. E me parece que essa é a grande chave quando a gente fala da motivação no trabalho. Porque se os gestores atribuíssem apenas às pessoas, né, a motivação, Exatamente. que elas têm a responsabilidade de se motivar sozinhas, qual seria o papel das organizações, né, e da gestão na motivação? A gente sabe que eles têm uma responsabilidade nisso também, não é? Exato, e não é só uma responsabilidade, como uma responsabilidade grande, porque há diversas formas desse gestor motivar o seu funcionário, o seu colaborador, né? Programas de benefícios flexíveis. Então, o que a gente vai falar? Salário é importante, porque o salário ele pode desmotivar alguém, né? Ele é importante nesse sentido, mas não é somente e o único elemento da motivação do indivíduo. Porque chega um nível que o indivíduo já tem um salário que ele deseja, mas se a tarefa não for rica o suficiente, se o ambiente, o clima organizacional não for condizente, se a cultura organizacional destoar daquilo que o indivíduo acredita e segue como valores, né? Nada do que um bom salário vai conseguir manter esse indivíduo na organização. Você até comenta isso no capítulo 2, lembrando a questão do homem econômico, né? Uma visão bastante ultrapassada já de que o indivíduo se motivaria exclusivamente por salário e recompensas financeiras, né? E uma visão mais atual de que existem outros elementos que vão gerar ou favorecer essa motivação, como a questão do envolvimento da pessoa ali no seu trabalho, o reconhecimento, muitas vezes até informal com relação ao trabalho, Exato. não é? A questão da participação dos sujeitos nas decisões, a autonomia para a execução da tarefa, que são coisas que vão favorecendo essa motivação e que são programas que as organizações podem propor para favorecer a motivação, fazendo essa parte da motivação externa, né? Esses elementos que estão fora do indivíduo gerando essa motivação também. Então é um papel bastante importante dos gestores e das organizações nesse favorecimento. É isso mesmo? E é esse o ponto. O ponto ele vai justamente dizer que a visão de homem econômicos, né, das teorias mais científicas, do início da gestão, já está ultrapassado. Quem está vivendo neste mundo de homens econômicos desviva, digamos assim, inventando palavra, né? Não dá mais para sobreviver no mercado ao qual você não valoriza e não dá poder ao seu funcionário. Assim como o consumidor já exige das organizações o poder de co-criar o produto junto com a organização, e a gente observa isso em campanhas de Fanta, cria o seu sabor, o indivíduo colaborador também quer participar ativamente da tomada de decisão. Exatamente. Que é o que a gente chama de empoderamento, né? De dar poder a esse funcionário e responsabilidade. Porque não é apenas o poder, mas as responsabilidades por tais ações, e isso levará ao reconhecimento. Então é uma ascensão, aquela pirâmide famosa que a gente sempre menciona de Maslow, né? Que o Maslow ele vai dizer que os indivíduos, a necessidade mais fisiológica e básica está lá na base da pirâmide. O indivíduo tem água, comida, mas isso não é tudo, né? E segurança, depois disso o indivíduo precisa ascender em busca de status, de reconhecimento, de autorrealização com a atividade que ele desempenha. Legal. Você sabe que esses dias eu estava assistindo um vídeo na internet que trazia bem essa questão, né? Colocando que atualmente os indivíduos estão preocupados num trabalho que eles percebam um valor, um significado.
né? Muitas pessoas hoje não querem trabalhar apenas por trabalhar. Óbvio, a gente vive num sistema capitalista, é preciso trabalho, é preciso dinheiro, mas que eles buscam de alguma maneira agregar um valor para a sociedade, fazer algo de valor, fazer algo que lhes dê prazer, mas também, né, que eles percebam que é algo importante para a sociedade. E não só essa visão mais racional de trabalho e dinheiro, mas com outros elementos pensando, né, nesse homem não só motivado por questões econômicas, mas também por essa valorização, por essa participação e, enfim, por tantas outras coisas, não é? Exatamente. E aí volta novamente o porquê do filme iniciar o nosso livro. Porque é essa busca, assim como Elizabeth teve em sua vida, que nós fazemos enquanto indivíduos. Então, o nosso livro ele vai justamente nesse sentido de mostrar, né, ao leitor sobre a importância do significado que a gente tem para a nossa vida e para as atividades que a gente desempenha. Se interessou? No livro Motivação e Satisfação no Trabalho, a gente aprofunda esse e outros assuntos para você que atua no mundo corporativo. Adquira já o seu exemplar pela livraria online da editora Intersaberes. No próximo programa, nós vamos falar sobre satisfação no trabalho. Até lá! Editora Intersaberes. Conteúdo de qualidade em diferentes linguagens e mídias.